Certinho? Ok, já podemos passar, Pedro. Pode começar aqui. Ele vai fazer uma explanação inicial de 1 hora, tá? Depois a gente abre para uma rodada de perguntas, etc. Obrigado, Pedro. Nada, eu que agradeço, Rodrigo. Boa noite, pessoal, para todo mundo. É, Vamos tentar aqui não pegar muito do jogo do Brasil, não me estender muito. Apesar de que eu já vi a escalação aqui, vi que ele colocou o Wanderson na lateral direita no lugar do Wesley, já fiquei preocupado aí, mas é isso. Vamos dar uma colher de chá pro Ancelotti aí. Bom, então vamos dar continuidade aqui, gente. A ideia hoje, então, é a gente condensar, né, os dois últimos capítulos do livro. O capítulo 3, né, lutar por saúde, aí, entre parênteses, mental, é lutar pela vida, que é inclusive uma paráfrase, né, de uma palavra de ordem, de uma consigna do próprio MST, de algum de seus cadernos sobre saúde, na qual eles colocam, né, lutar por saúde é lutar pela vida. Então a gente faz um pouco dessa utilização, dessa paráfrase. E o quarto capítulo, né, no qual a gente vai debater que é a militância, as lutas, de certa forma, os espaços de luta, as organizações de luta, elas já abarcam, elas já abordam a saúde mental. A questão é como. Então a gente vai avançar um pouco nisso. Nesse primeiro momento, então, eu vou aqui me debruçar em algum conjunto de experiências, de lutas, sem evidentemente ter nenhuma pretensão exaustiva, até porque não tenho nem condições, nem tenho nem capacidade ou apropriação para isso, mas trazer aqui alguns ensinamentos, algumas lições que a gente pode extrair, mesmo numa análise mais panorâmica, superficial, né, de algumas dessas lutas. E aí eu coloquei, né, consolidei em quatro principais. O primeiro não necessariamente é uma, mas é um conjunto de lutas, né, que remetem aí às lutas por existência, por resistência, por uma outra sociabilidade, por uma outra forma de produção de vida dos povos originários, em conjunção com as lutas feministas. Um segundo são as lutas aí, né, conformadas pelo Partido do Panteras Negras nos Estados Unidos. Em terceiro, o Coletivo Socialista de Pacientes, que eu já mencionei aqui, né, que eu vou tratar por SPK, que é a sigla, né, deles em alemão, e eu não vou nem ousar a pronunciar esse nome em alemão, né, que eu mal sei falar português, quanto mais falar outra língua, e ainda mais o alemão, né, mas SPK, então, tomem com quanto sigla, né, do Coletivo Socialista de Pacientes em alemão, e por fim o próprio MST, né, que eu mencionei aqui no próprio título já do capítulo. E aí, por fim, vamos avançar um pouquinho no debate, né, sobre como que a militância, de certa forma, as formas de luta, para além de serem lutas por saúde mental, elas é a síntese, a expressão de como a gente se produz, aquilo que a gente, como seres e por saúde mental. Não, pois não por qualquer indivíduo, né? Não por uma vida abstrata, genérica, portanto, concreta, que remete a essa produção de vida nessa sociabilidade, nessa concretude histórica e social, mas que se relacionar, e, portanto, outra parte da memória histórica ele é fundamental, inclusive, para a gente compreender e aprender aquilo que tem de potencialidade nesse fazimento que a gente tem enquanto conjunto dos explorados e oprimidos, até para que possa ser fortalecido. E eu tomo isso muito a sério, eu acho que isso é fundamental. E é resgatar essas iniciativas históricas, gente, não para ficar preso no passado e entender que o passado determina de maneira mecanicista o presente, né? Muito menos tentar projetar o passado no presente como se fosse justamente nesse movimento carente de mediação, que não é movimento, mas que é histórico, né? Como se isso fosse possível. Não é nesse sentido, mas é de fato se debruçar sobre essas experiências históricas, não para ficar posicionado, localizado lá atrás, mas para justamente entender como é que isso tem se dado, como é que esse movimento se dá e ele deságua no presente, né? Então, fazer esse resgate histórico implica também numa forma de entendimento do que a gente tem sido, dialeticamente, o que a gente não tem sido, para que a gente possa extrair disso o que a gente pode vir a ser, né? Então, acho que esse é um pouco desse movimento que a gente toma aqui. Então a gente vai se debruçar sobre algumas dessas formas de luta, de organizações políticas, extraindo algumas lições e aprendizagens deles, tá? No que se refere então, né, às lutas históricas do movimento feminista
De novo, eu não tenho a menor pretensão aqui de ser algo extensivo, exaustivo, porque isso diz, tá, então, nesse exercício, né, desse ensaio pelas outras históricas do movimento feminista, né, é que ele traz uma série de lições, de aprendizados para não é algo privativo, muito menos ele é algo natural, como se fosse, né, algo imanente, né, algo inerente de uma determinada condição de gênero, como é colocado historicamente, né? Ah, mas as mulheres elas têm uma natureza do cuidado, né? As mulheres têm algo instintivo que leva para isso, né? Então é quebrar muito, né, desse processo, desnaturalizá-lo, até porque ele não é natural, ele diz de produções, de construções sociais e históricas. Inclusive, relembrando que não é um acaso que as ditas profissões de cuidado, historicamente, elas são majoritariamente femininas, né? Isso não é um acaso, isso não é ocasional. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para a psicologia, quando a gente vai olhar para a enfermagem, quando a gente vai olhar para outras, talvez aí a exceção seja a psiquiatria, mas aí já tem justamente o status, hierarquia de poder da psiquiatria, que por sua vez, né, dialoga justamente pelo fato de que ela dentro, né, da hierarquia e dos campos do saber fazer de cuidado, muitas das vezes nem é reconhecido enquanto tal e já tem justamente uma mediação, uma determinação de gênero aí, né? Então não é um acaso que seja dentro, entre aspas, das profissões de cuidado, mesmo muitas das vezes e hegemonicamente não sendo reconhecida como tal, né? Você tem aí uma prevalência, um maior número, um maior quantitativo de homens em comparação com as outras, né? Então nada disso é ocasional, então isso requer da gente esses processos, antes de tudo, de mistificação, sobretudo numa realidade, né? Que ela não é apenas desigual no que se refere ao antagonismo da contradição capital-trabalho, né? Mas também ela é desigual no que se refere à contradição, aos antagonismos raciais, mais para a gente justamente começar a quando se trata de algo natural, não se trata de algo dado, muito menos de algo que é individual, privativo. Então, esse é um primeiro ensinamento, né, dentre os vários possíveis, para que a gente então compreenda que se saúde mental não pode ser compreendida e entendida como algo individual privativo, porque ela não se produz dessa forma, logo o cuidado também deve ser desprivatizado, tá? E quando a gente fala de desprivatizar, não é em nenhum momento muito nítido quando a gente vai se debruçar aqui sobre a praxis do tirar a responsabilidade das públicas por meio das políticas sociais. No nosso caso, né, a gente já tem um avanço gigantesco em face da realidade estadunidense, que a gente tem uma política de fato social, né, por meio do SUS, um sistema único, universal e público, que é o maior do mundo, não existe nada comparado com o SUS no Brasil. O SUS, eu costumo falar que ele não é só um sistema, né? O SUS é aquilo mais próximo que a gente conseguiu de fato de implementar e de efetivar de uma outra sociabilidade na realidade brasileira. O SUS ele é um projeto de uma outra sociabilidade, sabe? Então, isso em nenhum momento, quando a gente fala de desprivatizar, né, de coletivizar o cuidado, a gente está aqui numa posição ingênua, né, de pensá-la fora da realidade concreta, incorrendo em processos de desresponsabilização do próprio Estado daquilo que ele deve cumprir, né, que inclusive está no plano constitucional. Aí, só quem sabe que no capitalismo, né, a realidade formal, o ordenamento jurídico, legal, não necessariamente significa que isso é concreto, que isso é realizado, que isso é efetivado. Mas então essa desresponsabilidade forneça condições, né, como eles possam ser fomentados pelo próprio, ter tudo isso para que a gente possa de fato fomentar essa perspectiva de que o cuidado ele é coletivo e não só algo de uma responsabilidade natural, instintiva de determinados indivíduos, de determinadas pessoas ou grupos sociais, né? Então aqui o intuito nosso é trabalhar e lutar para que a humanidade seja capaz de tomar para si aquelas tarefas que têm sido historicamente delegadas a determinados indivíduos e grupos, sobremaneira as mulheres, e em alguns casos as mulheres. Da mesma forma, inclusive fomental. Né? O que a gente está vendo é justamente o contrário, né? Um conjunto de retrocessos que constitui aquilo que a gente vem chamando de contra-reforma psiquiátrica, que eu não vou me ater e me alongar muito nisso aqui, não, até porque dá muito pano para manga, não é tanto o nosso foco, né? Mas o que a gente está vivendo, por exemplo, no campo da saúde mental, são amplos processos aí, né? De privatização, de mercantilização das políticas, de remanicomialização, junto também uma ofensiva conservadora, quando não neofascista, né, que constitui isso que a gente chama de contra-reforma psiquiátrica, que tem colocado em xeque as conquistas e avanços históricos que a gente tem no próprio campo da saúde mental. Então, nem aquele campo específico para assistir e cuidar da saúde mental está escapando, está passando ileso desses retrocessos, dos processos de desmonte, né, que dizem respeito aí à forma como o Estado tem sido espoliado também por meio dessa ofensiva do capital no estágio atual que a gente vive do capitalismo, né, no neoliberalismo como um todo. Então isso significa então lutarmos, significa tensionarmos para que o Estado se responsabilize pela criação e manutenção
dos dispositivos, de instituições, de meios, né, de cuidados, tanto no campo da saúde mental, mas é aqui que está a questão, também para fora. Né, quando eu menciono creches, lavanderias, dentre outras, assim, é justamente para que a gente não encapsule a saúde mental dentro do campo da saúde mental. De novo, que a gente rememore que saúde mental, sendo produção de vida, ela é impossível de ser abarcada por um campo dentro de uma política pública, dentro de uma política social. Faz sentido isso? Eu falo isso com muita preocupação, porque muitas das vezes, né, a gente vê isso, assim, né? Nós, como profissionais, muitas das vezes inseridos no campo da saúde mental, a gente coloca para a gente essa responsabilidade. Como, por exemplo, se a rede de atenção psicossocial, como se a reforma psiquiátrica fosse dar conta, né? Fosse capaz de resolver os problemas que são entendidos enquanto problemas de saúde mental dentro dessa concepção hegemônica que a gente está criticando. Não vão, não vão. E aí, muitas das vezes, essa impossibilidade é utilizada justamente como um argumento para deslegitimar essas conquistas, esses avanços, né? Então, esse é um grande tiro no pé, inclusive, que a gente tem de conceber de que o campo da saúde mental é o único, exclusivo, responsável capaz de resolver os ditos problemas de saúde mental. Entender saúde mental como produção de vida, inclusive, nos ensina isso, né? Eu costumo falar, talvez a das mais principais, mais importantes, por exemplo, políticas de saúde mental, a política de pleno emprego, né? O movimento VAT contra a jornada 6 por 1, ele é em extensão, ao fim e ao cabo, um movimento pela saúde mental, por saúde mental, né? Uma política de mobilidade urbana, de tarifa zero. Porra, isso é uma política de saúde mental. Como o MST vai falar pra gente, reforma agrária é uma puta política em extensão de saúde mental. Né? Então vejamos como é que isso não é também um monopólio, uma propriedade privada de um campo específico das políticas sociais, por mais que esse campo tenha que ser fortalecido. Por mais que esse campo tenha que ser potencializado, por mais que a reforma psiquiátrica ela deve ser retomada, né, e que o Estado deva ser responsabilizado pelo fortalecimento dela, para que ele pare de transferir parcelas cada vez mais significativas do fundo público para a comunidade terapêutica, para que ele pare, né, com esse processo de remanicomialização, né, forjando aí uma nova velha indústria da loucura, um novo velho comércio da loucura. Faz sentido isso? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que não é só esse campo da saúde mental que vai conseguir o que deve ser compreendido quanto possibilidade de cuidado de saúde mental. Então, essa linha fina, né, esse ajuste fino, essas mediações são fundamentais aqui para a gente, inclusive, entender o cuidado como responsabilidade do Estado, mas que vai para além dele, como responsabilidade do campo das políticas de saúde mental, mas que vão para além delas, e o que a gente pode fazer isso nesse horizonte coletivizado, com esse horizonte que não vá na direção contrária, né, de apropriação privada daquilo que é produzido coletivamente, daquilo que é determinado socialmente, né? Então, isso requer, dentro das próprias políticas também, né, uma praxis intersetorial, mas indo para além do próprio aparato estatal, indo para além das suas mediações por meio das políticas. Estou conseguindo me fazer entender aqui, gente? Né? Show? Então vamos lá. Bom, nesse sentido, eu queria então somar, né, a essas lições iniciais, né, desse diálogo, dessa tentativa de emergir, né, um pouco nessas lutas do movimento feminista e o que elas nos legam. De novo, nos legam muito mais coisas, né? Mas aqui a gente também tem que fazer algum tipo de exercício de corte também para não abrir frentes, né, as quais a gente não teria condição e nem apropriação tem de fechá-las, né? Mas eu queria então somar alguns ensinamentos dos povos originários e tradicionais, suas lutas históricas, né, resgatando também a ancestralidade africana enquanto abre-ala, né, naquilo que a Lélia Gonzalez muito bem caracterizou como a Méfrica Ladina, né? Inclusive o nome do grupo que eu coordeno na UNB, Psicologia e Ladinidades com D, é uma homenagem a ela e todo esse movimento, né? Esses ensinamentos, então, remetem a formas de ver o mundo, de compreender a si, a própria, né, que são costumeiramente denominadas aí de cosmovisões, e também outras formas de ler, né, de interpretar e de se produzir, tá? E que reitera também algo que eu gosto muito na interpretação, na chave analítica interpretativa do José Carlos Mariátegui, né, quando ele vai falar que o nosso socialismo ele não pode ser copia e cola, ele não pode ser um decalque, né? A gente tem que produzir um socialismo indo-americano, né? O que ele vai colocar assim. Então, é um pouco nesse diálogo que eu acho que a gente pode fazer esse resgate, esse mergulho, por outro lado, evitando incorrer na homogeneização desses povos, como se eles fossem um bloco monolítico, algo que também é costumeiro, sobretudo no âmbito acadêmico, né? Incorrendo e reproduzindo caricaturas, essencialismos e por aí vai, assim, né? E aí, então é nesse sentido que eu remeto muito do que eu
já coloquei na aula passada, né? Que eu acho que é muito bem expresso e sintetizado por meio desse provérbio africano, que vai falar: é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Né? A questão é que quando se refere ao cuidado, sobretudo esse cuidado no que diz respeito às especificidades da saúde mental, né, a gente vai na contramão dele. A gente entende que para cuidar de uma outra pessoa só precisa de uma outra pessoa, e não qualquer pessoa, mas um psicólogo, um psiquiatra, né, dizendo que isso é monopólio, mais uma vez, isso é propriedade desses campos do saber fazer. Então, ora, se é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, é preciso de uma comunidade, é preciso de toda uma sociedade para cuidar de uma criança, de uma pessoa adulta, de uma pessoa idosa. Então, acho que isso expressa muito, né, essa crítica à perspectiva privatista, individualista, daquilo que é entendido como cuidado. E a gente até aproveita para questionar tantas outras formas, né, supostamente de cuidado, que mesmo que não passem pelos meios tradicionais, pelas mercadorias do campo PC, elas não rompem com essa lógica privatista individual, como isso que está bombando pela via do tal do autocuidado. Né? Vocês devem estar se deparando, se confrontando o tempo todo com isso, assim, né? Eu costumo falar isso muito para molecada, gente. Olha, não que a gente não tenha que ter um diálogo com nós mesmos, não que a gente não tenha que ter esse processo de autorreflexão, mas o auto está fundamentalmente no outro. Não caiam nesse engodo, nessa casca de banana, vocês vão escorregar bacana nela, de falar assim, não, eu agora preciso me fechar em mim mesmo para me encontrar. Vocês vão se confrontar com um ser alienado, com um ser estranho, nesse sentido, né? O cuidado está fundamentalmente no outro, está nas relações, né? A própria riqueza da nossa saúde mental, a riqueza subjetiva nossa, diz da riqueza dessas relações. E, mais uma vez, uma riqueza que não é quantitativa, é qualitativa, né? Diz da condição da capacidade de nos humanizarmos a despeito de toda alienação que vai estar ali presente nas e pelas relações. Então, acho que isso é fundamental. O fortalecimento das relações, a produção dos laços, o enriquecimento do tecido social, tudo isso tem que ser pensado enquanto horizonte de cuidado. Tudo isso diz de cuidado, né? Então fica muito evidente quando a gente faz muito desses resgates históricos, desses movimentos e lutas, né? E que nos permitem então pensar e projetar perspectivas e possibilidades de cuidado mais condizentes com a nossa própria produção de vida. Não em termos do que a gente tem feito e se produzido, mas em termos do que a gente poderia e deveria se produzir e fazer. Então, essa prospecção também para o futuro ela é fundamental, sobretudo numa realidade que cada vez mais nos tolhe ao presente. Né, que cada vez mais nos coloca num presentismo, na qual os sonhos estão sendo inclusive tolhidos. Né? Por que eu vou sonhar se eu vou me confrontar com um pesadelo? Né? Para que eu vou prospectar o futuro se pior que tá, tem ficado? Né? Então, eu acho que isso também é fundamental para que a gente saia desse presentismo circular, assim, né, que de fato nos prende, nos tolhe a própria utopia e a possibilidade de pensarmos e construirmos uma outra realidade, uma outra sociabilidade. E por fim, eu acho que eles também nos ensinam muito a quebrar justamente com certas essencializações acerca do que é o próprio ser humano, sua produção de vida, é, né? Como ele se constitui, as múltiplas determinações e mediações que fazem do concreto concreto, já dizia Marx, inclusive, né? O concreto é o concreto porque ele é síntese de múltiplas determinações, ele é a unidade na diversidade, né? Então acho que isso também nos auxilia a quebrar com essas que eu chamo de universalizações dos particulares, né? Essas concepções que tomam determinados indivíduos, determinadas formas de ser como sinônimo de ser humano, absolutizando elas como se elas fossem o ser humano, como se viver fosse aquilo e somente aquilo, logo todo mundo que não é aquilo, que inclusive é a maioria da população, não é humano ou é menos humano. Então eles também nos trazem uma série de ensinamentos nesse sentido. E mesmo nas iniciativas tradicionais de assistência no campo psi, como por exemplo a psicoterapia, né, a gente inclusive tem que a partir disso nos questionar, né? O que seria, por exemplo, uma clínica, a mulher sem considerar sua formação, objetivo e subjetivo é a produção de identidades numa sociedade patriarcal. Da mesma forma, né, uma pessoa negra, o racismo estrutural e a branquitude, como essa universalização em termos desse ideal de ser um homem branco, enfim, tudo isso misturado, porque a gente sabe que a realidade não se dá de maneira fracionada, não se dá de maneira fragmentada, né? Se dá tudo junto e misturado, né? Como já dizia o grande filósofo, eu sempre esqueço o nome, compositor clássico aí do axé brasileiro na década de 90, né? Meus alunos que estão aqui, eles vão me xingar, porque eu sempre falo essa piada, eles ficam putos, né? O movimento do real, o movimento é sexy, ele não é dicotômico, né? Ele não é fragmentário, não é uma lógica estática, paralisada, né?
Aulas de dialética com axé dos anos 90. Tem outra, inclusive, eu sempre costumo falar para os alunos, se vocês quiserem entender lá, por exemplo, a lei tendencial geral de acumulação capitalista do Marx, né, capítulo 23, só escutar aquela música das meninas Bom Xibom Bom Bom. Vocês podem, ao invés de chamar a lei geral de acumulação capitalista, como lei Bom Xibom Bom Bom, né, o que só denota o brilhantismo e a genialidade não só do Marx, mas também das meninas aí, né? Bom, vamos voltar aqui para falar de coisa séria, né? Então, acho que existem inúmeras lições que a gente pode extrair desse movimento e tomando todo cuidado para não encapsular esses movimentos na psicologia. É essa a questão. Tem algo que eu nem coloco no livro, né? Mas tem um movimento sido feito que eu acho que traz inúmeras contribuições bacanas para a psicologia, né? Mas que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? Então vamos aqui produzir uma psicologia indígena, né? Por exemplo, para mim, se a psicologia não pode ser indígena, se a psicologia já mata o substantivo mata o adjetivo, assim. Eu acho que a psicologia, na verdade, não tem nada a dizer, ela tem só que aprender só com os povos originários, com os povos indígenas, em como eles pensam e operam essa realidade, inclusive em termos de cuidado, de uma forma muito mais interessante. E que a gente faz esse movimento de trazê-los para a psicologia, encapsulá-los, de certa forma, descaracterizá-los em umas certas... neles próprios, né? Não só em certos atributos e movimentos e dimensões, mas como um todo, assim, também, né? Então, quando a gente fala esse resgate, não é para fazer o resgate e trazer eles justamente para esses prismas, para esses âncoras que constituem a psicologia, o campo psi, aquilo que toma o cuidado como um monopólio privativo seu, né? Que, de novo, se assenta numa concepção de ser humano, né? Do indivíduo burguês, da sociabilidade capitalista, que também é eurocêntrico, tudo isso que a gente falou um pouco na aula passada e que a gente sabe também, assim. Então, não é esse o movimento de trazer para encapsular, né? E a mesma coisa, inclusive, vale para crítica, tá, gente? Eu falo muito pro pessoal assim: então vamos produzir uma psicologia crítica, uma psiquiatria crítica, uma enfermagem crítica, uma terapia ocupacional crítica. Cara, se o intuito é esse, a gente está declarando uma vitória dos campos do saber fazer sobre a crítica. É o triunfo do substantivo sobre o adjetivo, né? A gente não quer produzir mais uma forma de psicologia, de psiquiatria. Não, a gente quer fazer essa crítica entendendo que se o objeto a ser criticado ele é dinâmico, a crítica é idem. Institucionalizar, normatizar é matar a própria crítica enquanto movente, enquanto processo, que se volta enquanto processo, enquanto movimento a captar e buscar, inclusive, não apenas criticar, mas em alguns aspectos superar aquilo que está sendo colocado sobre alvo de escrutínio, né? Então acho que isso é importante também um pouco dessas lições para a gente entender esse movimento, né? E não incorrer justamente em certas institucionalizações e certas normatizações que podem fazer com que a potência desses processos seja diluída, se não encapsulada, se não abocanhada, né, e assassinada, né, tá? Bom, a partir daí, então, a gente passa a estabelecer um diálogo com o Partido dos Panteras Negras, né? E aí, o próprio título da sessão, né? Solidariedade, Autodeterminação e Saúde, já expressa muito dessa síntese, né? De pautar de fato, né? Todo um processo assistencial, em conjunto a uma série de outras iniciativas, tá? Do Partido dos Panteras Negras, mas que tem a solidariedade como sua substância, como a sua seiva, como seu alimento, num processo, né, de autodeterminação fundamental. Tanto que eu remeto aqui a uma frase, né, do Huey Newton, no texto dele Suicídio Revolucionário, que ele vai falar isso, né? Há um velho ditado africano, abre aspas, eu sou nós, fecha aspas. Se você conhecesse um africano nos tempos antigos e perguntasse quem ele era, ele responderia, eu sou nós. Então, acho que isso diz, inclusive, do diálogo que a gente acabou de estabelecer anteriormente, né, e que a gente pode avançar. Então, é, é de fato um movimento, um partido, uma iniciativa, uma experiência que a gente poderia e deveria se debruçar muito mais, né, sobre eles, inclusive algumas das suas facetas, das suas dimensões que são ainda menos olhadas, como, por exemplo, a perspectiva do cuidado, né? Tem um livretinho, eu estou sem o meu aqui nesse momento, mas foi publicado pela Terra Sem Amos, é um zine editorial que eles falam sobre os zapatistas e falam sobre os Panteras Negras também, muito interessante, né? E que eles vão falar o seguinte, né? Sem receber tanta atenção quanto a estética das boinas, jaquetas pretas, os confrontos com a polícia, os projetos de saúde montados pelos Panteras Negras continuam sendo um dos seus legados mais douradouros,
né, é também a sua autodefesa. Essa sua autodefesa passa em como eles se repensaram e se organizaram em termos de assistência, em termos de cuidado, né? Então, mais uma vez, sem nenhum intuito aqui exaustivo, tá? O que que a gente pode extrair, mesmo que de maneira mais panorâmica, rapidamente aqui, né? Né, é a necessidade de responsabilizar o Estado pela assistência, sobretudo em saúde mental, mas evidentemente sem desconsiderar perspectivas de autogestão, perspectivas de auto-organização, que sejam comunitárias, de autocontrole e com um horizonte de autodeterminação. É um pouco do que a gente falou isso ontem, né? Não delegar. Né? O Estado tem que se responsabilizar, mas a gente também, entendendo que a saúde diz respeito à produção de vida, como nós vivemos, nos produzimos, ela também deve ter um horizonte aí de autoprodução, de autodeterminação no que se refere ao cuidado, que se refere a como a gente abarca, como a gente aborda, porque diz da gente, diz de como a gente se produz. Então, se por um lado tinha uma demanda ali por um sistema universal de saúde fornecido pelo governo, né, compreendendo a realidade estadunidense, que nem isso, ou nada disso, nem um protótipo, nem um germen disso existe ali naquela realidade, tá? Isso não anulava a construção de uma política de autodeterminação também na saúde, também em termos de cuidado, também em termos desse autocuidado, mas que não é do eu individual privativo, mas do eu que é o nós, como eu acabei de mencionar a partir da citação aqui do Rio Newton, né? Então, uma das palavras de ordem, eu reitero aqui, do próprio movimento sanitário, do campo da saúde do trabalhador no Brasil dos anos 70, era não delegar. Né? Então, a gente tem que lutar pela real democratização da saúde, e essa real democratização da saúde implica a real democratização sobre nós, sobre a nossa própria produção de vida. Né? Então é fundamental pensar, né, na recuperação, na criação, no fortalecimento do nosso protagonismo enquanto classe trabalhadora, a partir das nossas necessidades e possibilidades, nessa perspectiva comunitária de autodeterminação, de auto-organização, de independência. Isso passa por construção de serviços, de iniciativas nossas, né, pautadas por nós, para nós, e que tem a solidariedade de classe como sua liga, como a sua substância, como a sua seiva, como os Panteras Negras muito nos ensinaram, né? Afinal, esse eu sou nós. E uma solidariedade de classe, né? Que seja conscientemente racializada, gendrada, de novo, que diga da concretude da nossa produção de vida, que diga concretamente de quem nós somos, de quem nós temos sido, de como nós nos produzimos e como podemos e devemos também ser e nos produzir. Então, a consolidação de laços de solidariedade, o fortalecimento do comum, né? Pensando ele objetivamente, mas também subjetivamente, é que não tem como não lembrar do debate que o grande Milton Santos fez, né? E faz porque ele não morre, Milton Santos é imortal, né? Sobre território, né? Milton Santos vai falar, né, que o território como categoria, não apenas analítica, mas de trabalho, no campo da geografia, e a gente pode estender para quaisquer outros campos que venham a lidar com ele, ele implica que a gente o adjetive como usado, ou seja, a categoria práxica não é território, mas é território usado. E território usado por Milton Santos é chão mais identidade. Não, olha a beleza disso tudo, né? Além de tudo, olha a beleza, assim, a capacidade de síntese, a elaboração que ele consegue fazer nisso, assim, né? Chão mais identidade, né? É, eu sou onde eu piso, eu sou o que eu piso, ao mesmo tempo eu piso em determinados chãos e não em outros, a partir de como eu me aproprio deles, ou como me é permitido ou não. Então, nessa relação dialética, né, da dimensão objetiva e da subjetiva, das dimensões objetivas e subjetivas, a gente se faz, a gente se produz, a gente, né, subjetiva a realidade objetiva e produz novas objetivações nesse processo, e isso é evidentemente uma praxis, né, uma ação no mundo com o mundo que é evidentemente sempre territorializada, que diz desse chão, dessa identidade. Então, é muito pertinente, né, a gente pensar nesses movimentos e o que eles podem nos legar, porque eles se pautam muito nesse processo, né, dessa dimensão objetiva do espaço compartilhado, do comum, mas que também se expressa subjetivamente, pela identificação no, com e pelo outro, por uma partilha que seja do pão, mas também das angústias, dos desejos e da prospecção de uma outra realidade. Tá? Então isso aqui é muito visível, né, nos Panteras Negras, e dizem de uma série de implicações para a gente pensar o cuidado, a produção de uma saúde mental mais humanizada, mesmo num contexto de ampla, né, de profunda desumanização. E mais uma vez a solidariedade como princípio e horizonte de cuidado. É a partir disso que a luta pela autodefesa, também em termos de saúde, foi sendo desenvolvida e consolidada pelos Panteras Negras, né?
E acho que a gente pode até avançar, porque eles ficaram pautados ali em muitos aspectos na assistência médica, né? Acho que a gente pode ir para além disso, como eu mencionei, sem desconsiderar, né, evidentemente, ela, mas a gente pode avançar e ir além desse processo. Mas tem ali muita exemplos concretos mesmo, assim, que tem muito a nos ensinar mesmo, assim, a nos legar, né? Então acho que por conta aqui do andar da carruagem, você já tentando fazer alguma síntese, uma finalização que se refere, né, aos Panteras Negras, ao Partido dos Panteras Negras, né? Então cabe a nós avançarmos o máximo possível que a gente conseguir nessa autodeterminação em termos de saúde e de saúde mental, tanto em termos da produção dela, dessa nossa produção de vida, quanto também no que se refere ao cuidado a ela. Então, nesse ponto, as organizações políticas, sejam as formas que vocês têm contato ou que vierem a pensar e se inserir, partidos, sindicatos, movimentos sociais e populares, eles têm uma responsabilidade, inclusive, de não só se organizarem internamente quanto à saúde mental, quanto ao cuidado daquelas pessoas que fazem parte, né, deles, dos seus militantes, como também de contribuir coletivamente para além das suas próprias trincheiras, tá? Numa perspectiva de unidade na diversidade. Isso vai ser fundamental porque eu vou pegar isso um pouquinho mais para frente para tentar argumentar sobre como essas formas organizativas, né, essas entidades de luta, elas devem ser pensadas, elas devem se pensar também enquanto espaços de cuidado, enquanto possibilidades de cuidado. Só que para isso elas precisam se repensar em uma série de aspectos, tá? É, Nessa direção, né, me ponho a dialogar com o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, né, sem terra, o MST, e aí eu vou lá fazer uma análise também mais sintética dos próprios cadernos de saúde do MST, buscar ali extrair ensinamentos e lições fundamentais. É, E nisso, inclusive, chego, né, nessa ideia de que lutar por saúde é lutar pela vida. Ou que saúde, como elaborado mais recentemente já, né, a partir dos anos 2010 aí, um pouquinho mais, mas a partir da segunda década dos anos 2000, como que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime, né? Tanto que isso passou a ser um lema, né? Essa palavra de ordem é um lema do MST e dá muito, né, faz uma síntese muito bem avançada, elaborada daquilo que a gente está aqui entendendo, né? Então, afirmar que a luta pela saúde e a luta pela vida, o MST nos convoca então a pensar a produção de saúde como produção de vida. Logo, a luta, né, ela pela vida não só implica a luta pela saúde mental e vice-versa, mas ambas se fazem uma. E cabe a nós termos consciência disso. Isso que eu vou argumentar bastante no livro, assim. Eu acho que um dos principais obstáculos para a gente não conseguir pensar as formas de luta também como forma de cuidado é que a gente não as reconhece enquanto tal. Que a gente não reconhece que elas são lutas, ao serem lutas por melhores condições de vida, por uma produção de vida mais humanizada, elas são lutas por saúde. Então, esse primeiro reconhecimento ele é fundamental, porque a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente pode ter uma atuação consciente para fortalecê-la enquanto tal, para fortalecer também essas iniciativas enquanto iniciativas de cuidado, tá? E mesmo que haja especificidades quanto à saúde, tá? Que podem não comparecer em outras formas de luta, assim e tal, é fundamental a gente entender que as lutas na sua totalidade são lutas por saúde. O próprio MST fala isso, ele fala lá em determinado momento. Entendemos que para ter saúde é preciso que as condições de vida sejam garantidas. Eles vão colocar terra e trabalho, condições de moradia, educação de qualidade, alimentação saudável, sem veneno, sem conservantes, meio ambiente limpo e conservado, lazer, bem-estar. Assim, lutar pela saúde é resgatar os valores da solidariedade, da justiça, onde as pessoas sintam prazer pelo que fazem, pelo que são e não pelo que têm. É garantir uma vida saudável onde seja respeitado o direito a todos. Tá fazendo sentido? Tá conseguindo conectar com o debate que a gente fez na aula passada da saúde e saúde mental como produção de vida ou como expressão dessa produção de vida, tá? Porque isso é fundamental de ser reconhecido para que ao seja reconhecido seja fortalecido, seja inclusive projetado para além do presente, tá? Em um outro momento, né, conforme a gente vai lendo ali os documentos da MST, a gente vai ver que ainda há uma certa concepção de saúde como pêndulo da doença, orbitando ali em torno da doença e tal. Mas, por outro lado, há uma elaboração, um desenvolvimento muito avançado, de muita vanguarda,
né? A ponto deles chegarem a adotar uma ideia de noção, uma ideia de cultura de saúde. Eles precisam ter uma cultura de saúde. A gente pode até avançar uma cultura de cuidado, que, de novo, que passa por todos os âmbitos e esferas ali da organização, das relações que nela se constituem. Tá? Essa noção de cultura de saúde, como ela é construída, como ela é cultivada cotidianamente, né, demonstra que a singularidade das nossas vidas, das nossas próprias produções e ações, são manifestações de uma sociabilidade, de uma totalidade, né? E que a gente tem que ter ciência disso para, inclusive, repensar nosso papel, repensar as próprias relações como a gente tem se produzido, de tal forma que essa luta pela saúde passa necessariamente pelo conhecimento acerca do que é saúde, do que se tem à disposição para o cuidado, né? Mais uma vez, sem desresponsabilizar e negar o papel do Estado, mas buscando ir além disso, né? Então, lá eles vão apontar uma série de de possibilidades dentro das particularidades do movimento, que não é meu caso aqui, né, adentrar nelas, mas o que eu acho que é importante é que eles vão colocar, né, fazendo uma analogia médica, aí, uma metáfora médica, né, o grande remédio continua sendo o mesmo, conhecer, organizar e mobilizar. Então acho que isso expressa muito dessa síntese, né? Então é fundamental ao se debruçar sobre esse acúmulo, esse desenvolvimento histórico do MST, né, sobre saúde, compreender justamente o que eles estão tratando aqui, né, remete àquilo que a gente buscou desenvolver na aula, na aula passada. Então, vocês vão ver tanto orientações que se referem à alimentação mais saudável, à higiene, à própria relação outra, né, de uma forma menos alienada com o meio ambiente, com a natureza, com as plantas, com a terra, com a água, com a própria sabedoria popular, indo até a organização e luta política nos espaços tanto institucionais, né, quanto fora deles. Eles vão apontar também a importância, né, de iniciativas de educação, de formação, indo também nas iniciativas formais institucionais, mas também para além delas. Eles mesmos organizaram uma rede de saúde mental vinculada ao setorial de saúde, voltado para a assistência dos militantes. Então, assim, mesmo as perspectivas mais tradicionais, eles tentam colocar em voga, mas, de novo, pensadas a partir da concretude, das particularidades dos movimentos dos indivíduos. Não é uma mera reprodução, não é um mero Ctrl-C, Ctrl-V, que pode resultar numa transposição aí de modelos descontextualizados. Então, a meu ver, esse salto qualitativo do MST está justamente na apreensão, na conscientização de que o cuidado ele não se resume à assistência à saúde, ao tratamento em saúde, né? De tal forma que nem precisa ser médico, que eles vão falar, né? Não precisa ser profissional da saúde propriamente dito para cuidar. Eles fazem até em determinado momento lá uma relação com o Che Guevara, né? Vocês não precisam ser médico lá, como apontou o Che Guevara, apesar dele ser médico, né? Para escutar o coração do povo. Né? Para escutar o coração do povo, você basta ter coração. Eu acho que dialoga muito com essa perspectiva da solidariedade do próprio Partido dos Panteras Negras. Então, essa auto-organização em saúde que vá para além, né, daquilo que é entendido e tomado como tratamento e como assistência também é fundamental no que se refere a MST. E aí eles vão colocar, né, alguns princípios que são elevar o nível de sabedoria do povo, ouvir os segredos da terra e da natureza e fazer da solidariedade um dever social. Tudo isso constitui isso que eu estou aqui tratando, né, por como a gente pode extrair lições para pensar o cuidado desde a experiência, a partir da experiência do MST. Então a gente tem aqui uma síntese real, posta em prática, de muitas lições que a gente buscou desenvolver na aula passada até aqui, que estão mais bem colocadas, né? Mais bem aprofundadas no livro como um todo, e que se expressa aqui de uma maneira bastante pronunciada, assim, bastante nítida, evidenciativa, muito sofisticada, que eu quero dizer aqui na prática do MST. Então é nesse processo que a compreensão de que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime, que se torna lema, diz desse salto qualitativo em movimento pelo próprio MST. Acho que fica como desafio, no bom sentido, para a gente operacionalizar essa consigna nas nossas organizações políticas, na militância como um todo, de modo que saúde mental é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime, de tal forma que o cuidado e a luta se relacionem dialeticamente. Por mais que eles não sejam idênticos, né, eles se consubstanciam. Né? Um deve ser pensado na e pela relação com o outro, a ponto que a potencialização, fortalecimento de um ou seja também fortalecimento do outro.
tá? E nesse sentido que eu chego aqui no SPK, no Coletivo Socialista de Pacientes, eu estou conseguindo me fazer entender, gente? Uma vez mais, eu estou tendo que acelerar um pouco aqui o áudio do WhatsApp, porque aqui é muita coisa, né? E porque o Rodrigo quer ver o jogo do Brasil também, brincadeira, tá? Mas, né, espero que esteja ficando aqui compreensível também. Mas de qualquer forma, no livro tenho certeza que está mais bem descrito e colocado, né? Então é nesse ponto que eu chego aqui no SPK. Eu já falei um pouco do SPK, eu vou tentar não me alongar muito, até porque eu tenho estudado bastante o SPK recentemente. E se eu for empolgar aqui, ferrou. Eu vou ficar até amanhã falando só sobre o SPK, assim, né? Mas o SPK é o Coletivo Socialista de Pacientes, o Coletivo de Pacientes Socialistas, né? Que tem esse livro aqui recentemente publicado no Brasil, né? Fazer da doença uma arma. Ele, na minha avaliação, foi a experiência mais radical de crítica superadora da psiquiatria, ou de antipsiquiatria, por mais que eles não se nomeassem, tá? Eles não se nomeavam dessa forma, mas para mim ele foi a experiência mais radical no que a gente entende por campo da saúde mental ou por assistência e cuidado em saúde mental que a gente tem no último século aí, né? É um conjunto de pessoas que eram assistidas na Universidade de Heidelberg, na, na Alemanha. Tá? Ele foi o primeiro coletivo de pacientes da República Federal Alemanha. E a criação se deu em 1970, justamente na clínica psiquiátrica, na policlínica da Universidade de Heidelberg. Pô, eu espero que eu esteja falando Heidelberg corretamente, tá? Mas é isso, vocês sabem que eu não sei falar alemão, então já peço desculpas aí pela fala errada em algum aspecto, né? E eles tiveram ali uma liderança assim, fundamental que foi do Wolfgang Huber, ou Huber, né? Que era o psiquiatra dessa policlínica, dessa clínica, e ele que vai capitanear todo o processo da SPK. Então isso já inclusive coloca uma contradição assim que perpassa toda a experiência da SPK, que era um coletivo de pacientes, mas tinha uma centralidade muito grande no Uber, tá? Tanto que ele depois foi preso, ele e a companheira dele, eles foram fortemente atacados, assim, de várias formas, né? Então acho que essa é uma contradição importante, assim, de ser dita, assim, mas a despeito dela, né, de fato o que se colocou ali em voga, né, foi uma tentativa, uma experiência de auto-organização, de autodeterminação, inclusive em termos de cuidado, naquilo que a gente pode dizer hoje em dia enquanto saúde mental. Tá? É algo muito curto, até porque foi bastante combatido. É uma experiência que dura ali formalmente cerca de 2 anos. Em 72 eles já conseguem desmantelar essa iniciativa, por mais que ela tente continuar, se reproduz, o Uber vai fazer uma série de iniciativas pela cadeia, na própria cadeia, enfim, ele tenta dar uma continuidade, assim, mas a experiência de fato concreta, aquilo que ela tem de mais substancial na minha interpretação, foi nesses 2 anos, de 1970 a 1972. Eles tinham ali já em 69, antes mesmo, né, um processo já que se colocava numa perspectiva de auto-organização, de autodeterminação ali na própria policlínica, e isso foi se acentuando, isso foi se intensificando, até que a própria direção da universidade falou assim: opa, peraí, isso aqui tá ficando perigoso. E aí demite o Uber, e aí a partir daí, a partir do momento que eles demitem, o negócio escalona rapidamente, assim, né? Então, após a demissão e expulsão do Uber, justamente pelo fato dele estar ali dirigindo, capitaneando, né? Uma outra forma de lida com o que eles vão chamar de doença, aí é importante também fazer um breve parênteses, a concepção de doença do SPK não é a concepção de doença da psiquiatria, nem da medicina hegemônica. Doença para o SPK é sinônimo de alienação capitalista, da particularidade da alienação no modo de produção capitalista. Cara, se dá um puta de um pano para manga, não pretendo entrar aqui nesse debate aqui agora, mas é importante dizer, quando eles falam de fazer da doença uma arma, quando eles falam que somos todos doentes, eles não estão apontando aqui uma perspectiva de doença do modelo médico, do modelo biomédico, quiçá da psiquiatria hegemônicos, tá? Eles estão aqui numa interpretação, numa apropriação marxista, hegeliana, com pitadas também importantes ali de uma certa apropriação crítica, psicanalista e fenomenológico existencialista, especial a partir do diálogo com o Sartre.
tá? Mas então a demissão e expulsão do Uber faz com que 60 pessoas que eram assistidas nessa clínica da universidade também sejam expulsas e algumas, inclusive, se expulsam, né? Se colocam em apoio. E todas elas já participavam dessa experiência de fato mais embrionária e de auto-organização, tá? E vão pro pau, assim, algumas delas, tá? Eles fazem lá uma primeira assembleia, demandam o retorno do Uber, fazem uma série de iniciativas, vão para a rádio, começam a distribuir panfleto, material, começam a questionar por vários meios, começam inclusive a se radicalizar e se organizar também junto a outras organizações do contexto ali alemão, né? Então vocês podem imaginar, pô, final da década de 60, início da década de 70, não só na Alemanha, mas no mundo, o pau tava torando, assim, né? E na Alemanha, inclusive, tinha algumas ações lá como o Exército Vermelho que estavam pegando em armas também para ir contra o terrorismo de Estado, tanto que alguns membros da SPK se aliam e vão ser depois colocados como terrorista. O Estado vai para cima deles ainda mais, e esse, inclusive, é uma das causas, né, da curta, da breve experiência do próprio SPK, né? Diz muito do perigo que o SPK representava. Não o perigo como o Estado colocava, a mídia colocava, né? Mas o fato dele ter sido ampla e fortemente combatido pelo Estado alemão diz da periculosidade daquilo que ele representava, inclusive em termos de cuidado, inclusive em termos de concepção outra, de crítica à psiquiatria e tal. Bom, então as disputas e tensionamentos vão se intensificando, e é importante dizer, gente, que em coisa assim de um ano ou menos, assim, eles conseguiram saltar para 500 pessoas fazendo parte da SPK. Isso virou, de fato, um fenômeno, assim, foi algo muito, muito interessante, assim, né? E eles tinham condições de multiplicar ainda mais esse número, só que ali não foi possível por conta dessa realidade conflitiva, né? E por outro lado também por limitações que eles tinham também objetivas, assim. E aí, qual que era o que eu acho que é substancial aqui do SPK, né? Eles, enquanto um coletivo de doentes, né, entendendo a doença como algo que perpassa e constitui a todos nós, não só aqueles nomeadamente de doente, tanto que a identificação, o pertencimento se dava por isso, era quase como uma máxima de paráfrase marxiana, doentes do mundo, univos, trabalhadores do mundo, univos, doentes do mundo, univos, você que é alvo da alienação, você que tem um fazimento, uma produção alienada, né, univos, vamos juntos, assim, então isso diz da própria capilaridade também do também do movimento. movimento. Opa, acho que alguém abriu o microfone. Oi? Beleza. É só porque eu odeio escutar minha voz. Eu odeio me ver falando e escutar minha voz. Não sei se alguém também tem isso. Bom, então eles tinham ali o que eu acho que é mais interessante, né? Toda uma dinâmica muito interessante que combinava grupos de estudo, que eles chamavam iniciativas de ação, de agitação e propaganda. Eles tinham, por exemplo, um jornal próprio, tinham um meio de comunicação próprio. Em suma, né, eles tinham uma série de atividades ali que eram entendidas por eles enquanto terapêuticas, enquanto iniciativas de cuidado, e eram todas autogeridas, auto-organizadas pelos doentes, tá? Então, para eles, o cuidado, o mesmo tratamento, não era monopólio da psiquiatria, não era passível de ser efetivado pelos meios tradicionais da psiquiatria, da psicologia ou mesmo da psicanálise. Requeria muito mais, né? Requeria, inclusive, politização, ação política coletiva, afinal, né, a doença, como eles entendem, tá, era produzida social e coletivamente. Tá? Então, isso começou de fato a criar um grande tensionamento, como eu mencionei. Nesse interreno, alguns membros vão se radicalizando, passam aí a compor as trincheiras do Exército Vermelho, né? O grupo Baader-Meinhof, que era uma organização de guerrilha ali alemã, pegaram em armas e acabaram sendo enquadrados como terroristas aí pelo Estado alemão. E aí tem ali um episódio específico, tá? Que foi um tiroteio ocorrido em frente a uma delegacia de polícia, e aí o BO que a casa do Uber era em frente a essa delegacia.
É interessante. Tem um documentário, não sei se vocês vão conseguir achar, porque ele não tem no Brasil. A gente conseguiu agora no DF. Mês passado a gente fez a mostra de cinema antimanicomial. E um companheiro nosso, Luiz Alberto, entrou em contato com o diretor desse filme e conseguiu da gente projetar ele aqui no DF. Chama Complex, que é o filme sobre o SPK. Em determinados momentos eles mostram, inclusive, com as imagens, assim. Da delegacia dava para ver a casa do Uber, do casa do Uber dava para ver a delegacia. Então eram dois panópticos, assim, né? Era uma lógica de disciplina, de vigilância múltipla, assim. Então tem esse tiroteio. é, E aí eles colocam, a delegacia faz lá a investigação em tempo recorde e tal, e fala que o tiroteio foi realizado, foi feito por pessoas do SPK que estavam envolvidas com o Baader-Meinhof, e essa galera vai para prisão. Eles são enquadrados como organização criminosa, terrorista, e é dissolvido pela polícia já em julho de 71. O Uber vai para cadeia, fica um tempo lá e tal, assim. Então isso já vai enfraquecendo a própria iniciativa. Mas o que eu acho que aqui é fundamental, o substantivo, né? Para além do que eles tinham de método, né? De várias ações, como eu apontei, para além das perspectivas de tratamento tradicionais, assim. O primeiro é o contexto, né? Esse contexto, gente, brota iniciativa de auto-organização e autogestão na saúde mental para tudo quanto é lado. Só para citar aqui algumas, tá? É, Na Grã-Bretanha, a gente teve o Mental Patients Union, o Sindicato de Pacientes Mentais, e o People Not Psychiatrists, o Pessoas, não Psiquiatria. Ó, vou fazer aqui um raríssimo elogio aos Estados Unidos, não ao país, mas a algumas pessoas estadunidenses. No- Nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, a gente teve o Insane Liberation Front, o Frente de Libertação dos Insanos, né, uma tradução aqui direta, o Mental Patient Liberation Project, o Projeto de Libertação dos Pacientes Mentais, o Mental Patient Liberation Front, a Frente de Libertação dos Pacientes Mentais, e a Network Against Psychiatry Assault, a Rede contra a Agressão Psiquiátrica. No Canadá, a gente também vai ter coisa, né? A gente vai ter a Mental Patients Association, Associação de Pacientes Mentais no Canadá. E já na década de 60, a gente tem algumas iniciativas também de críticas que são fundamentais, inclusive para a reforma psiquiátrica brasileira. Por exemplo, vai ter a psiquiatria de setor na França, né? Vai ter lá Tosquelles. Inclusive, o Fanon foi aluno do Tosquelles, né? O Tosquelles foi supervisor do Fanon no Hospital de Saint-Alban, lá na França. O próprio Fanon, em Argélia, né? A partir aí já anteriormente, né? Na década de 50, né? Fanon sai da França e vai trabalhar em Saint-Alban, perdão, Saint-Alban na França, mas vai trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Blida-Joinville. Ele fica até 56, 52 e 56 lá, depois ele pede demissão. Por favor, se tem um texto que vocês vão ler na vida de vocês hoje ou amanhã, leiam a carta de demissão do Fanon. É obrigatório, assim, leiam. É pedrada do início ao fim. Inclusive, não existe Basalha sem Fanon, tá, gente? Basalha só foi Basalha por conta de Fanon, assim. É esse apagamento de Fanon, inclusive de Basalha, a gente sabe por quê, né? É o apagamento da própria radicalidade existente em Basalha, tá? E essa carta, né, de demissão, eu não vou lembrar o título agora, não, mas é Carta ao Primeiro-Ministro Residente, alguma coisa assim. Vocês acham ela na internet, né? É uma carta que o Fanon em determinado momento fala o seguinte: olha, uma sociedade que se põe a encurralar os indivíduos na busca por soluções desesperadas é uma sociedade a ser superada, tá? É, Então tem Fanon na Argélia na década de 50, tem o próprio Basálio na década de 60, primeiro em Gorizia, depois em Trieste, tá? Então assim, é um cenário de pujança, de ebulição, de efervescência. Porra, a galera da antipsiquiatria, David Cooper, 62 com a Vila 21, o Ronald Lang com a Kingsley Hall em 65 a 70. Então, assim, a própria comunidade terapêutica, não a que a gente tem no Brasil, tá? Por favor, totalmente oposta a isso, é o contrário disso, lá com Maxwell Jones e outros, já na década de 40, 50, mas com mais fôlego na década de 60. Inclusive, uma curiosidade, né? Porque o pessoal da comunidade terapêutica no Brasil, das ditas comunidades terapêuticas, né, muitas das vezes enche a boca para remeter a gênese histórica da CT às comunidades terapêuticas e à pessoa do Maxwell Jones, né?
o Maxwell Jones, ele teve muito problema nos Estados Unidos, inclusive o galera dos Estados Unidos, na época lá de macartismo, né, de Guerra Fria, mandou ele meter o pé porque chamou ele, com o pastor, de chamar ele de comunista. Então é isso, assim, os pastores que ficam reivindicando o Maxwell Jones na agenda da CT no Brasil, tá reivindicando um comunista, um cara que era chamado de comunista nos Estados Unidos, né? Enfim, não que pouca gente também tenha sido chamado de comunista nos Estados Unidos, né? É só você ter um mínimo de bom senso nessa época que seria chamado de comunista, né? Mas enfim. Bom, então, assim, um cenário de pujança, de efervescência política, tá? E o SPK foi um pouco nesse sentido, assim, também. Foi uma dessas experiências, a meu ver, a mais radical, para o bem e para o mal, a mais de vanguarda, né? Suas próprias contradições, tá? É, Então, é importante entender que o SPK não é algo que surgiu do nada, no vazio histórico concreto. Isso é fundamental até para a gente fazer uma autocrítica, assim, em termos de como é que essa radicalidade, essa crítica no campo psi, na saúde mental de modo geral, ela tem se arrefecido. A gente tem sido cada vez mais cooptado ou se cooptando, né, pelas armadilhas da via institucional por dentro do Estado, como se isso por si só fosse, né, conseguir o horizonte que a gente almeja para a gente em termos de uma sociedade sem manicômios, o que não significa que a gente não deva disputá-la, que essa parte não é importante. Eu acabei de falar um monte disso em termos da responsabilização do Estado, tá? Essa mediação é fundamental. Mas, de fato, assim, essa crítica dos anos 60, 70, ou até um pouco antes dos anos 50, ela tem se arrefecido. Tá? E aí resgatar também o SPK e essas outras experiências nesse marco de pujança política, de efervescência, de ebulição é fundamental para a gente talvez resgatar muito dessa gênese radical mesmo, assim, daquilo que nos constitui, né, historicamente, tá? Então, o SPK vai ser essa iniciativa mais crítica, ainda mais radical de autodeterminação, de auto-organização, pautada na solidariedade, que via a perspectiva de cuidado de maneira espraiada nas e pelas relações dos indivíduos que o compunham para fora deles também, por meio de uma análise radical da própria realidade, do que era doença, ou do que a gente pode entender como loucura. Então, acho que isso é fundamental, né, de como é que essas perspectivas críticas no campo psi se radicalizaram, assim, tiveram bastante vanguarda nesse período histórico e como a gente tem arrefecido um pouco nesse processo aí, né? Não que isso também se dá de maneira monolítica, mas é importante fazer isso, assim, tá? E aí, para o SPK, a realização do que eles vão entender por doente seria um ato revolucionário da classe trabalhadora, né? Por quê? Porque o doente é majoritariamente um indivíduo da classe trabalhadora, ele é aquele alienado, aquela alienada da própria sociabilidade capitalista, tá? Então, é por isso que eles vão colocar como lema, inclusive, fazer da doença uma arma. É pegar essa condição de doente e jogar ela de volta contra a sociabilidade que a produz. Ah, então eu sou portador disso? Não estou aqui falando de maneira tosca, né? Eu sou portador dessa doença, eu sou doente, então eu vou jogar ela contra vocês mesmos, assim, inclusive questionando, como eu falei no encontro passado, a própria concepção hegemônica de saúde, que para eles era uma concepção burguesa. É a saúde como restauração da força de trabalho. Saudável é aquele capaz de produzir nos marcos da normalidade produtiva do modo de produção capitalista. Então é nesse sentido que eles vão se organizar a partir disso, de modo a retornar aquilo que era jogado contra eles, que se voltava contra eles, contra a sociabilidade que o produzia dessa forma. E aí o salto qualitativo estava nessa organização, desse protesto de maneira consciente, coletivamente, numa organização socialista, de modo com que isso não se desse de maneira individual, de maneira espontânea, tá? Esse, inclusive, foi o principal obstáculo, na minha avaliação, na tentativa de superação do SPK, em grande parte por conta da própria repressão, né, estatal. Deixa eu ver aqui. Enfim, eu acho que já ficou um pouco evidenciado aqui, tá? Mas o que eu queria então concluir nessa síntese aqui, nesse resgate histórico do SPK, né, é justamente esse grande objetivo e desafio para a militância, que é o de fomentar a abordagem em saúde mental e mais, fomentar o cuidado, né, pela militância organizada, ao mesmo tempo que se potencializa a militância no e do campo da saúde mental, aproximando ambas e tentando fazer delas uma só, nessa perspectiva de unidade da ação, de unidade na diversidade. Em suma, fortalecendo inclusive como consequência disso a assistência e de maneira mais complexa e mais abrangente o próprio cuidado em saúde mental.
né? Então, é transformar aquilo que o SPK entende por doença, que a gente pode tratar aqui, por mais que não seja necessariamente sinônimo, da loucura, o sofrimento psíquico, em uma arma e que consigamos transformar a saúde mental nesse sentido, né, de transformá-la, de produzi-la em uma arma como contra o modo de produção de vida que a forge e a sua sociabilidade, que a produz como uma arma a nos ferir, né? Então, fazer da doença também um exército, façamos da saúde mental um exército da saúde mental e que se reconheça como tal. E, na verdade, inclusive, esse exército já tem, se chama luta, movimento da luta antimanicomial. Então, a importância que acho que já se coloca nessa unidade de ação, de unidade na diversidade, dos partidos, sindicatos e as outras formas organizativas se vincularem ao movimento da luta antimanicomial, de trazer a pauta da saúde mental para dentro de si. Faz sentido isso? Está dando para. Estamos juntos? Estou conseguindo me fazer entender? Beleza? Tá. É, E é a partir daí, então, que. Eu acho que já deu uma hora já? É uma hora, assim. Tá, você só me dá mais 10 minutinhos, então? Por favor? 10, 15. Que eu tento, então, fazer uma síntese aqui em termos de como a militância tem abordado a saúde mental. A questão é como, assim, né? A partir dessas experiências e como é que elas nos legam lições para entender, né, nossa praxis no presente, nossa própria realidade, tomando todos os cuidados, né, para não cair em Ctrl+C, Ctrl+V, né, é fundamental, né, compreender que se saúde mental é produção de vida, né, a militância, ao se colocar enquanto forma de lutar por outras produções de vida, por uma produção de vida mais humanizada, ela abarca, querendo ou não, a saúde mental. Elas são lutas e formas de lutar por saúde mental. Então, o primeiro aspecto é reconhecer isso, assim, né? E é muito comum, tanto que tem uma pesquisa da Marina Tuani, que eu orientei no mestrado, e na nossa própria relação com as formas organizativas de luta, né? É muito comum, mas o partido, o sindicato, ele não abarca a saúde mental. Por quê? A gente está pensando na abordagem da saúde mental e mais, o cuidado apenas pela via da psicoterapia, do atendimento clínico e coisa do tipo. Se for para isso, não é de fato, não é para abarcar mesmo, não. Faz sentido? Ah, então fulano tá com sofrimento psíquico. Então, pô, o partido. Não, então, aí ok, não, não é não. Mas se a gente entende, né, o espaço da militância, as entidades como produção de vidas outras, como relações, né, a gente vai de fato entender que há sim ali uma abordagem sobre saúde mental, mas que evidentemente pode e deve ser melhorada. Pode e deve ser potencializada e fortalecida. Só que para isso a gente precisa reconhecê-la enquanto tal, tá? Ficou muito nítido para a gente. Eu nunca esqueço dessa pesquisa da Marina, né? Que a gente foi fazendo entrevistas, grupos focais com militantes e tal. E a gente tinha um roteiro de questionário que a gente perguntava coisas sobre a militância. Eles falavam lá as contradições, né? Apontando avanços, limites, mas também potencialidades, assim. E aí, quando a gente perguntava e falava na pergunta sobre saúde mental, é como se o que eles tinham respondido antes sobre o partido, inclusive as coisas interessantes, se apagasse, não existisse. Sabe? Ah, não, então o partido, a coletividade, a luta é coletiva e tal, tal, tal. E quando a gente fazia a pergunta sobre saúde mental, tudo isso que eles tinham falado anteriormente, por quê, né? Tá pautado nessa compreensão de saúde mental hegemônica, assim, né? Então, acho que uma primeira coisa que eu queria trazer aqui, de maneira ainda mais sintética, me estendi muito na parte anterior, não vou ter como avançar muito nisso, mas fica aí também como instiga para que leiam um livro, depois a gente conversa, a gente pode debater, né? É como que esse pêndulo da doença também atravessa a militância, a concepção tradicional de saúde mental, e isso é um obstáculo, inclusive, para que os partidos, sindicatos, movimentos sociais e populares possam se reconhecer como espaços de cuidado. Não estou falando que eles são automaticamente isso, que eles podem e devem ser isso. Faz sentido? Eles têm que projetar isso para si, né? Só que para projetar isso para si, eles também têm que estar pautados em desenvolver, efetivar relações mais humanizadas, menos hierárquicas, tem que lidar organizativamente com uma série de questões. É fundamental a gente não idealizar e romantizar a luta, até porque essa luta nos produz no vazio, no vácuo. Ela também tende, portanto, a reproduzir as contradições da sociabilidade. A gente vai ver, por exemplo, machismo, racismo nos partidos, pra caramba, inclusive, nos sindicatos, nos movimentos sociais e populares. A questão é que, para a gente, isso é ainda mais inadmissível, porque se a gente se coloca a transformar essa realidade, reproduzir suas contradições desiguais, para a gente é ainda mais inadmissível.
Então, reconhecer essa possibilidade, esse horizonte, dessas formas organizativas, se colocarem enquanto espaços, enquanto formas outras de nos relacionarmos uns com os outros, por meio de relações, de espaços, de dinâmicas mais humanizadas, isso projetar a si próprio como cuidado é fundamental. Até porque, como eu falei na aula passada, né, o sofrimento psíquico, a loucura, ele é também protesto, ele é também denúncia, só que é um protesto e denúncia que atenta contra quem está denunciando, contra quem está protestando, enquanto mais uma camada, um grilhão de alienação. O que que são as lutas, se não também protestos contra essa sociabilidade? Protestos coletivos, coletivizados, organizados. Então é nesse sentido que tanto a saúde mental, em termos do que ela projeta como protesto, como denúncia e como as lutas se imbricam. E a luta, nesse sentido, pode possibilitar justamente que esse protesto não seja mais uma forma de protesto alienado. Faz sentido isso? Justamente porque também coletivo, organizado, tá? Só que para isso a gente precisa rever muita coisa. A gente precisa ver muita coisa. E aí, de fato, assim, para finalizar, eu só queria chamar a atenção para algo assim que tem muito sido colocado, né? Ah, a militância adoece, né? Imputar à militância aquilo que está para além dela, inclusive em termos da sua capacidade resolutiva. Tomemos muito cuidado, não é para idealizar, não é para romantizar, mas o que adoece é o capitalismo. E se a militância está nos colocando nessa situação de sofrimento, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que aprimorar, a gente tem que melhorar organizativamente, lidando com as questões coletivas, o sofrimento do companheiro, do camarada, ele é meu, ele é nosso, ele tem que ser lidado, ele tem que fazer a gente refletir coletivamente em várias vezes, e muitas das vezes ele decorre de problemas organizativos que têm que ser lidados assim, remetendo ao programa, à linha política, mas também é como ela se desenvolve organizativamente, tá? Mas tomando todo o cuidado para não imputar, não colocar na conta da militância aquilo que é da sociabilidade contra a qual essa militância se põe a lutar, sem romantizá-la, sem idealizá-la, mas não colocando na conta dela aquilo que é dessa sociabilidade. Então a gente precisa problematizar os problemas internos, precisa pensar coletivamente soluções para eles, mas tentando evitar essas cascas de banana, né? Então o nosso maior problema não é a militância, é o sistema, né? Tem um texto muito bacana da Isabel Kepler, inclusive publicado no Esquerda Online, que ela vai falar isso. Quando responsabilizamos a militância pelo nosso adoecimento mental, estamos responsabilizando o instrumento ou o caminho. Se alegamos que a militância que esmaga a vida pessoal e a saúde mental dos militantes, a conclusão é apostar em cuidar de sua vida pessoal, individual, ou considerar-se um macho que as pessoas vão admirar, mas de forma alguma vão fazer igual. Inclusive, isso é um grande BO para a gente, da psicologia, do campo psi ou das profissões de cuidado. Como é que a gente pode contribuir para cuidar das pessoas, mas sem reproduzir essa lógica individual privativa que mata a militância? Que mata a luta coletiva, porque vai na contramão dela, né? Então, eu tô indo lá no psicólogo, pá, 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 tudo bonitinho. Então, esse é um problema meio individual, privativo. Não, tá? Então, eu queria finalizar com isso. Não é que a militância ela é terapêutica. Tem muito BO na militância, tá? Mas ela pode e deve ser pensada enquanto possibilidade de cura, perdão, de cuidado enquanto espaço de cuidado. Então, se entende a saúde mental atrelada à produção de vida, na concretude da nossa realidade, a gente vai concordar então que não só a saúde mental importa, como ela deve ser ainda mais abordada na e pela militância e de melhor forma. Ela já é, mas tem que ser potencializada, tem que ser abordada de uma melhor forma, de uma maneira mais qualificada, que seja inclusive mais condizente com a própria luta, né? De modo que tática e estratégia estejam ali de fato condizentes, que a substância na solidariedade se expresse também como ela é materializada nas lutas, nas relações, tá? Então, isso é fundamental para a gente chegar nessa conclusão acerca das limitações, contradições e problemas da militância, mas pensando também como ela pode se colocar como cuidado em direção a uma outra forma de nos produzirmos, uma outra produção de vida e, portanto, de saúde mental. Logo, a luta não é só por saúde mental, mas a própria luta pode ser produtora de saúde mental, de uma outra saúde mental, de uma saúde mental mais humanizada. Faz sentido isso? Bom, acho que era isso. Foi, me alonguei 10 minutinhos.
Mas é isso. Achei que eu não ia empolgar com a SPK e as outras experiências, mas empolguei, não tem como também não se empolgar, né? Fico aí aberto pra gente trocar uma figurinha. Valeu, Pedro. Então, pessoal, a ideia é ter até 10 intervenções aqui, ou perguntas, para ter um bloco aí de fechamento do Pedro. Então, tá aberto aí para vocês se inscreverem. Pode ser aqui pelo chat, tá? Vamos manter os 3 minutos. Pode falar, Matheus. A gente não tá te escutando, não. É. O seu microfone parece aberto, mas não tá saindo som. Exato. Vamos passar aqui pro Sami, aí depois o Tá Matheus. pra Sami. Sami, desculpa, não vi aqui. Oi, Sami, gente, boa noite. Estão me ouvindo? te ouvindo. Oi, Pedro, tudo bom? Deixa eu te falar, eu queria só entender melhor uma coisa que, inclusive, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, e eu também ouvi você falando no dia lá do lançamento, né? Que você até me convidou para fazer parte, tudo, e eu fiquei ouvindo a sua fala e refletindo sobre essa questão individual e do aspecto coletivo da produção de saúde mental. Eu queria entender melhor como é que funciona isso assim, porque às vezes pode parecer, eu não estou dizendo que você faz parecer isso com a sua fala, mas leigo para uma pessoa mais que está ali passando sobre essa temática, pode parecer que se usa muito questões coletivas para justificar certas mazelas, no sentido assim, eu sou assim porque os meus pais foram ruins, eu sou assim como se fosse uma desculpa para certas coisas que de repente a pessoa poderia transformar por alguma iniciativa também própria. Eu não estou dizendo que se resume só à questão individual. Eu entendo bem quando você fala isso, do peso da coletividade nessas questões de produção de vida, de saúde mental. Mas eu queria que você falasse melhor esse equilíbrio, entendeu? Eu não sei se você entende muito bem o que eu estou querendo dizer, mas esse equilíbrio entre uma iniciativa própria, um tomar as rédeas da própria vida e o contexto social e coletivo. O Matheus tá aí já? Oi, O Matheus. Então, o Matheus agora, depois o Amon. o áudio funcionou agora? Sim, estamos te ouvindo. Tá, beleza. Eu vou ligar a câmera aqui no outro porque no celular não deu. No computador não funciona uma coisa e no celular não funciona outra. É, assim, eu vou fazer um comentário e tal e eu vou acrescentar uma coisa que eu acho que é, o Pedro me confirmou algumas hipóteses que eu tinha sobre algumas das perspectivas de luta e a questão de politização da saúde mental, assim, como enfim, uma certa categoria de mobilização. Por que que eu digo isso, assim? E aí eu acho muito legal saber que, tipo, quando eu comprei o livro, era isso que eu esperava e é isso que né, eu agora tem uma coisa chamada doutorado, que felizmente estou acabando, e eu estudo a perseguição da extrema-direita contra professores, em especial professores de história, né, que é onde eu me incluo. Então, assim, de Se toda quiser, a... tem bastante material aqui no UNB para você. Você deve saber que tem uma pessoa que tá. Sim, um cara muito famoso Pois aí é.
É, É, foi mal te quem, interromper só. infelizmente, né? A gente sabe quem é o figura. Mas então toda essa questão de perseguição eu tenho incluído junto com uma responsabilização do neoliberalismo pelos problemas que o neoliberalismo causa na educação. De quem é a culpa? Ah, o professor. Se não está passando todo mundo, se o fulano está saindo no ensino médio e não é alfabetizado, a culpa é do professor. Então, e o professor doutrina e por aí vai. Então, assim, eu acho que mais do que provar a tese de que isso, né, obviamente é uma lorota, eu acho que eu acabo tendo uma pretensão, assim, de mostrar que nessa tese que eu estou terminando, a partir também de alguns referenciais do Gramsci, que é o seguinte: a gente precisa ter a gente precisa estar participando da disputa pela hegemonia, né? Parece que a gente, no caso dos professores, a gente está meio que como saco de pancada, a gente não está conseguindo se organizar, a gente está com problemas sérios, né, de adoecimento mental, vamos chamar assim, né, nessa concepção mais usual. E aí, sim, eu fiquei eu acho que o trabalho do Pedro vai me ajudar. Eu tenho uma ideia de criar um certo tipo de grupo, de acolhida, de luta política também relacionada a professores, porque desde minhas primeiras consultas, né, e fazendo terapia, eu descobri que, tipo, professor é uma categoria ah, sei lá, inunda os consultórios pelo Brasil afora, enfim, uma série de questões. E eu queria perguntar para o Pedro, assim, já concluindo, sobre o Mark Fisher, se ele tem alguma reflexão sobre a obra dele, assim, tal, que eu acho bem legal, é um autor que eu gosto bastante. E só para acrescentar um exemplo, assim, eu lembrei também, eu tenho salvo aqui, mas ainda não consegui ler. É, o Pedro falou do MST e a dissertação do Guilherme Boulos é sobre o MTST, né? O nome é Estudos sobre a Variação de Sintomas Depressivos relacionada à participação coletiva em ocupações de sem-teto em São Paulo, né? Então, realmente, eu acho que os exemplos são vários, né? E eu não vejo muito como ter uma perspectiva de luta realmente transformadora hoje sem passar pela questão da saúde mental. Obrigado. Ramon. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem? O pessoal tá meio Sim, estamos te estranho. ouvindo. Não é necessariamente uma pergunta. Primeiro, agradecer, né, Pedro? Acho que a exposição foi bem clara, assim, didática, é bafo. E aí, você falando um pouco do SPK, você fala, né, fazer da condição de doença e jogar contra a sociedade. Eu fiquei muito pensando no movimento LGBT, assim, sabe? Que é o movimento que eu estou mais próximo no geral, então eu fiquei muito pensando nisso. Primeiro, com a questão das despatologizações das identidades, acho que é muito isso, assim, né? De pensar, não, a gente não é uma patologia, nossa orientação não é uma patologia, primeiro com o movimento homossexual, mas mais recente também com o movimento trans, então acho que é muito disso, assim, também, né? De tirar esse poder do médico, né, praticamente, e falar, não, a gente se autodetermina aqui, a gente se vê como uma orientação, uma identidade, e é muito isso, de jogar de volta contra a sociedade, disputar esses significados mesmo, assim, que estão em voga, né? Não é porque o médico falou, o psiquiatra falou que é a palavra final. Então, acho que o movimento LGBT, assim, acho que é difícil de localizar qual o movimento, né? Mas jogar assim mais no geral, tem muito disso, assim mesmo, né? De disputar isso, de pensar realmente o que é doença. Uma orientação sexual é uma doença? Eu acho que eu fiquei muito pensando assim, né? E o papel do movimento LGBT na despatologização. E na produção, e no final das contas, de produzir também saúde, né, nesse processo. Enfim, mas não é necessariamente a pergunta, não, era só para trazer reflexos. Obrigado. Ninguém inscrito, gente. Mais alguém? A galera tá querendo ver o jogo.
Posso? Opa, eu não identifiquei quem é. Eu, Caroline. Oi, Caroline, pode ir. Levantou a É que a minha mãozinha, internet não. está instável, eu estava tentando escrever porque eu A não sabia minha, se eu ia a conseguir minha falar. também. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá bom. O Pedro comentou um pouco, mas eu queria talvez um pouco mais de comentário, porque quando ele falou da questão dos movimentos, né, que às vezes reproduzem, né, a estrutura opressora, né, algumas questões que a gente vê na sociedade. Então, eu lembrei muito da minha experiência no movimento sindical, né? Que a gente entra muito com uma expectativa, que vai ser um lugar acolhedor, que vai ser um espaço também de cuidado. E muitas vezes não, muitas vezes é um espaço que tem muitas disputas. Na minha experiência, eu senti um espaço, inclusive, adoecedor. Eu adoeci no movimento sindical, justamente por essas reproduções, muito machismo, né, muita competição, né, inclusive por espaços de representação que oferecem jetons e tudo mais. Então, isso deturpa totalmente. Então, é muito essa questão de quebra de expectativa, né? A gente vai com uma expectativa, todo mundo tem o mesmo objetivo e chega lá e não é. E isso são espaços que acabam adoecendo. Então, eu queria fazer esse comentário e, de repente, se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Valeu. Mais alguém, gente? Ó, tem uma pergunta aqui. É do Hugo. Parabéns pela exposição novamente, Pedro. A luta pela saúde mental coletiva é fundamental numa lógica de individualização dos problemas psíquicos. Gostaria que você fizesse a conexão entre a lógica do self-made man e da teologia da prosperidade como contraposição à luta coletiva por saúde mental, uma vez que o sofrimento psíquico tem crescido na mesma escala em que cresce a lógica empreendedora. Mais alguém, gente? Eu vou tocando aqui, até para Tá bom, Pedro, não me vamos tocar. estender tanto igual eu fiz ontem. É, vou responder misturado, tá, gente? Sem seguir na ordem que foram feitas as perguntas, assim. Primeiro, o Matheus, gosto muito do Mark Fisher, gosto muito. Se tiver algum aluno meu aqui vai comprovar, sempre recomendo ele. Inclusive, a minha questão com o Mark Fisher é de muita identificação, inclusive, assim, né? Eu lembro de lê-lo e falar, caralho, parece que sou eu que estou falando isso em determinados momentos. Então, além de tudo, rolou uma identificação ali com a singularidade dele, a trajetória dele, assim. Então, gosto bastante, sim, do Mark Fisher, recomendo fortemente. Você falou do Boulos, no livro eu cito a dissertação do Boulos e cito várias outras, tá? A gente tem um artigo de revisão é, que ele já está na internet, assim, foi publicado, chamam de Ahead of Print, tipo, tá publicado, mas não tá, sabe? Ele ainda vai ser publicado, mas já tem ele na internet. Então vocês já podem acessar, chama Saúde Mental na e da Militância. Saúde Mental na e da Militância. Uma revisão da literatura, da Luísa Guimarães Vasconcelos, da Marina, que eu mencionei aqui a dissertação dela, e meu, são os autores, e a gente faz uma revisão de trabalhos, né? Isso teve também presente na dissertação da Marina. Eu recapitulo alguns também nesse livro. E a dissertação do Boulos é uma dessas. A dissertação do Boulos, isso não é só ela, tem outros estudos que apontam isso. Ela vai. Uma das principais conclusões que ele tem é que nos momentos mais difíceis do MTST, aqueles momentos de ocupação, quando você está em lona, a polícia está indo para cima de você, sabe? Quando o bicho está pegando, é onde ele encontrou ali situações de maior coletividade, solidariedade. Inclusive, ele aplicou lá uns testes lá, encontrou os scores mais elevados, por exemplo, de situações de condições ali, né, de saúde mental. Olha que interessante isso, sabe? Nas situações mais puxadas, mais pegadas, quando o pau tá comendo, é onde a galera se juntava mais, estava mais unida, onde as diferenças ficavam um pouco deixadas de lado, ou conseguia fazer mais unidade, onde as pessoas conseguiam, mesmo nesse contexto, eu vou simplificar aqui, tá, gente? Ter uma melhor saúde mental. Olha que interessante. Isso tem outros estudos que apontam isso, né? Olha como é que isso, de certa forma, expressa um que a gente está falando aqui, só que pela via do extremo. Que aí eu dialogo com o que Carolina apontou, né?
Pois é, eu também estou na luta sindical aí e por vezes é bem difícil, assim, é bem complicado. Um mantra que eu tenho repetido para mim o tempo todo, Carolina, é assim, não deixar a política, a militância, a luta me desumanizar, porque isso o capitalismo já faz, sabe? Mas não é fácil, evidentemente. Não, não é fácil, assim. Por outro lado, também é o que tem. É o que tem pra gente. Isso correto, e eu tenho total concordância. Eu travei, vocês me escutam? Estão me escutando? Voltou agora, deu uma travada, não sei, eu achei Ah, que tá. tivesse sido para mim só. Não, eu que travei aqui. Tá. Mas isso que você coloca, olha que interessante. Quando você vai fazer os apontamentos da crítica à dinâmica lógica do sindicato, é a dinâmica das relações dessa sociedade que se expressa no sindicato. Acho que talvez esteja aí um pouco da mediação necessária, um pouco do que eu falei, né? De que aquilo que a gente coloca na conta da militância é o que a militância está reproduzindo daquilo que ela deve estar se colocando contra. De que ela deve, né, tá lutando, ele está se organizando para buscar superar. E é isso para a gente ainda mais inaceitável. É essa que é a questão. Né? Isso é inaceitável fora dos espaços de militância e é inaceitável ainda mais dentro dos espaços de militância, porque apresenta um paradoxo. A gente está querendo transformar essa realidade, acabar com que ela tenha exploratório opressivo, acabar com seu caráter alienado, só que a gente está reproduzindo isso internamente. E aí, por isso que eu chamo a atenção para que isso é um problema, antes de tudo, organizativo. Isso é um problema da forma, isso é um problema do sindicato. Isso é um problema político, né? Qual que é a política? Vamos voltar para o programa, assim, né? Até para que a gente pare de tratar com as sintomas, com as consequências disso que vão aparecer. E aí isso não significa que você não vá deixar de procurar uma ajuda para ser algo do tipo. Em algum momento vai, inclusive, chegar na decisão de dar uma afastada, sei lá. Cada um vai tomar as decisões na sua própria singularidade, na sua própria realidade, a partir das suas condições e necessidades. Mas é justamente para evitar de tratar as consequências, as mazelas, os sintomas dessa dinâmica como se fossem individuais privativas, né? Mas o que você coloca é de fato, assim, realmente, ainda mais no sindicato para mulheres, nossa, o sindicato é um espaço muito, muito muito machista. Eu acho que mais que as outras formas organizativas. Não que elas sejam o Jardim do Éden, não. Tem muito machismo nelas e outras coisas, e outras violências. Racismo, LGBTfobia. Mas eu tendo a avaliar na minha breve incursão aí nessas variadas formas organizativas, né? Partido, sindicato, movimento social, que o sindicato, pelo menos nas experiências que eu tive, ele expressa um pouco mais intensamente essas violências e contradições. É, mas é um pouco desse processo. Eu estava lembrando até agora, né? Dialogando com o que você coloca com o Matheus, né? Nós aqui no DF, eu sou professor da UNB, não sou professor da educação básica, mas os professores de educação básica que estão em greve. Estão em greve nesse momento, né? E o governador daqui, o Ibanez, já entrou na justiça e já ganhou numa primeira instância, na primeira decisão, inclusive colocando uma multa de 1 milhão, com corte de ponto, e tudo que vocês possam imaginar, cada dia contado dessa greve, assim, como um todo, né? E ao mesmo tempo eu fico me perguntando, né? Hoje teve assembleia, tava lotado de gente, que remete um pouco do debate que o Boulos faz na sua dissertação, que outros fazem. Cara, o que que leva, né? Pô, 1 milhão, ponto de corte, sabe? Essas situações mais extremas, assim, elas vislumbram pra gente o que que a gente podia ser. Só que não em condições extremadas, não em situações limite. Eu acho que isso que fica um pouco, assim, que eu acho que coloca e sustenta, né? Eu, por exemplo, participei ativamente de uma greve no ano passado, 2024, a greve das universidades, instituições federais e Cefetes, nas universidades federais, 2000, ano passado. A gente ficou 76 dias em greve, né? E é isso, com conquistas muito parciais, muito limitadas, assim e tal. Mas, cara, eu te falo que esses momentos foram os momentos que, de fato, eu consegui viver mais a universidade, um projeto de universidade que eu defendo, assim e tal. Com toda a evasão, com toda a desmobilização da categoria, da classe trabalhadora, com a dificuldade que a gente está tendo de juntar duas pessoas para fazer luta, pô, quanto mais para outras coisas, assim, né? Mas não sei, acho que essas situações mais extremadas, mais aguçadas, assim, elas, por outro lado,
dialeticamente apontam para a gente que o problema nunca se apresenta se não traz consigo a sua própria negação, sabe? A própria solução contida nele e que cabe a nós colocarmos elas em voga, assim, efetivarmos. Então, com todas as críticas, eu acho que nós compartilhamos ainda da necessidade da luta, assim, até porque não tem muita saída, né? Não tem muita saída, assim, né? Mas, por outro lado, em hipótese alguma, idealizar ou romantizar esses espaços, não. Isso, inclusive, tem sido, para mim, algo que está na base de uma série de situações de sofrimento também de militantes, sabe? Vislumbra no partido, no sindicato, o Jardim do Éden, assim, né? Como se ele fosse destituído de contradições. Aí, quando se confronta com a realidade, quebra. E eu não estou falando isso para culpabilizar ninguém, não, assim. Mas acho que é de fato uma preocupação fundamental que a gente tem, por isso que eu tendo a pensar esses espaços enquanto espaços de cuidado. Ah, eu não vou lembrar no artigo agora o nome do texto. É um texto maravilhoso do Daniel Ben Said, que ele, a partir do Lenin, vai falar que o partido ele é um partido-tempo, ou um tempo-partido, porque ele tem que ser capaz de mediar e de gerenciar as múltiplas temporalidades, né? Tanto do passado, presente, futuro, quanto momentos de recuar e momentos de avançar, o momento interno com o momento de outros movimentos. Então, ele tem que ser esse partido-tempo, esse tempo-partido de gerência, de mediação das múltiplas temporalidades. Eu não consigo ver isso sem a gente não pensar o partido, o sindicato também como um partido, sindicato, encontro, sabe? Do encontro dessas múltiplas temporalidades, dos múltiplos encontros, das divergências, das diferenças por meio da unidade. E eu não consigo pensar um partido, um sindicato que seja do tempo, que seja encontro, que também não seja cuidado. Então acho que é um pouco nesse prospecto, não que de novo o partido vai se responsabilizar, dar psicoterapia, algo do tipo, sabe? Mas de se colocar muito nesse horizonte, de se construir, perfeito. Alguém colocou aqui isso. Lênin, o Partido do Tempo Partido, esse Daniel Ben Said. É, é muito nesse prospecto, assim, né? Com todas as limitações e contradições, e pô, toda a solidariedade para ti, toda a força, espero que consiga nesse movimento retomar, né? E que a própria dinâmica interna, organizativa e política do sindicato tenha aprimorado, tenha melhorado, né? Tanto que a gente tem defendido, inclusive nas nossas lutas sindicais, como que muitas das pessoas teriam interesse de lutar, né, nessas formas organizativas, elas acabam sendo repelidas, né? Elas acabam sendo repelidas, e isso não pode ser entendido como problemas individuais dela. Pelo contrário, são denúncias, são sintomas para a gente repensar a dinâmica, repensar a organização, repensar a política internamente e em contato também com outras formas organizativas. Por isso que eu também defendo a fundamentalidade de se articular partido, sindicato com o movimento da luta antimanicomial, com os movimentos sociais populares, até para a gente aprender também com essas outras formas, né? Bom, cara, o Amon, acho que fundamental isso que você traz, né? Da luta do movimento LGBT, perfeito, tenho total acordo. Inclusive, o movimento LGBT ensina pra gente, né? Isso de que o cuidado é coletivo, o autocuidado não é essa coisa individual privativa, essa coisa da auto-organização, da autodeterminação, né? Num contexto de ampla marginalização, de violência, né? O que foi sendo produzido nesse processo? Eu acho que são muitas lições que a gente tem que ter, e isso que você coloca da despatologização, né? A despatologização como um movimento que deve acompanhar esses processos de desprivatização, de despsicologização, de despsiquiatrização, de tomar para si próprias rédeas, por mais que a gente nunca vá conseguir isso de maneira plena, mas tomar o máximo possível as rédeas para si, né? E entender-se como sujeito nas suas singularidades, fazer e se reafirmar sujeito, né? Negar a negação que, que, que nos desumaniza. Acho que isso é fundamental. Perfeito. Muito bom você ter trazido esse exemplo também para a gente pensar em diálogo aqui conjunto. Por fim, o que a Sami coloca, né? Primeiro, mandar um abraço para a Sami. Sami é uma grande parceira, grande lutadora, grande militante da luta antimanicomial não só do DF, mas nacional. Sam é um exemplo disso que eu estou tentando aqui gastar saliva em 3 horas na terça e na quinta. Acho que é um exemplo muito, muito pertinente, assim, né? Então tenho muita honra, muito orgulho de militar, estar nas trincheiras com o Sami também. E ela traz elementos fundamentais, assim, né? É, Acho que um primeiro aspecto, Sami, é a gente negar essa dicotomia individual-coletivo,
né? É entender que a realidade não se produz assim de maneira tão dicotômica, de tal forma que quando eu falo de singular, o singular é tudo menos individual privativo. A minha singularidade já é uma síntese das relações nas e pelas quais eu me faço, né? O Pedro, isso aqui, essa minha singularidade já é essa síntese, já é uma manifestação de como eu me produzo nas e pelas relações. Então tem muita gente aqui no Pedro, tem muita gente aqui na minha singularidade. Tem trajetória, tem muito território, tem relações, tem os espaços nos quais e pelos quais eu me fiz, as pessoas com as quais eu me relaciono. Então tudo isso diz dessa minha singularidade. Isso já é uma chave fundamental para que eu não entenda a minha singularidade como individual privativo, como se fosse algo, né, de uma mônada ou algo que diz de um indivíduo que se autoproduz e se autorreproduz, que é autossuficiente. Então isso já é fundamental para a gente romper com essa falsa dicotomia, com essa falsa querela do individual coletivo, mesmo quando eu vou ali em determinados momentos me voltar mais para mim, eu estou me voltando para esse eu que é social, que é coletivo. Inclusive, eu vou fazer isso em contato com as pessoas, né? Mesmo numa perspectiva lá da psicoterapia, no seu modelo autônomo liberal, né? O psicólogo, o psicólogo que está ali lidando, ele constrói, ou deveria construir, processos assistenciais com essa singularidade. E, portanto, com todo mundo, com tudo aquilo que diz dessa singularidade. Faz sentido isso que eu tô querendo, que eu tô querendo aqui apontar? Então, não há processo assistencial, mesmo o mais individualizado possível, singular, que não seja produzido socialmente, que não seja de fato algo que deve mirar nas e para as relações nas e pelas quais eu me faço, eu me produzo. Relações com outras pessoas, com o mundo, com as coisas, com a natureza, enfim, com aquilo que seja constitutivo da vida de vocês, entendendo que inclusive essas relações estão para além das interações que eu estabeleço. Remete às estruturas dessa sociabilidade e o que a gente faz com o que é feito da gente. É esse, talvez, o pulo do gato que eu acho que fica para a gente no sentido de a gente se responsabilizar por essa produção, né? Que ela diz da gente, diz da nossa singularidade, mas entender que essa responsabilização pela nossa própria produção não significa compreendê-la como algo individual privativo que está destituída de contexto, que está destituída de um solo histórico, que é esse solo histórico relacional no e pelo qual eu me produzo, né? Então, como eu falei na aula passada, remetendo ao próprio Marx, a gente produz a nossa própria história. A história é materialização da ação humana, mas não nas condições necessárias ou desejadas, mas aquelas que são, né, são depositadas, colocadas para nós mesmos, assim. Então isso é fundamental, porque isso significa com que, por um lado, a gente não incorra nesse individualismo, nesse privatismo da vida, mas por outro também que a gente não incorra num certo determinismo sociológico, num certo, sei lá, sociologismo também, que nega a nossa condição como produtor, mas ao mesmo tempo como produto, né? Então isso que você coloca é fundamental. Mesmo as saídas mais singulares, elas, em hipótese alguma, deixam de ser coletivas. Porque essa singularidade é uma síntese, uma expressão de como a gente se produz nas e pelas relações. Tá? E chego aí na colocação do Hugo para finalizar. Eu costumo fazer uma brincadeira, Hugo, né? Eu coloco o prefixo neo e coloco pentecostalismo e liberalismo. Que eu acho que isso já dá um pouco da fita, já dá um pouco da argumentação, assim, né? Para mim, o que a gente tem visto aí, né, no neopentecostalismo, essa lógica da teologia da prosperidade, dessa meritocracia neopentecostal, é uma faceta muito elaborada do neoliberalismo enquanto estágio atual do desenvolvimento capitalista. Sim, né? Ficaria surpreso se isso não se expressasse também dessas formas, né? Então, é uma forma de isso se encontrar em termos de vazão, se expressar, inclusive, no plano religioso, mas que tem, evidentemente, uma determinação econômica e política, né? Não por acaso, né, o neopentecostalismo, por exemplo, na América Latina, ele é espraiado por meio de um movimento imperialista.
dos Estados Unidos, né? Você tem lá o relatório Rockefeller, no ensino da década de 70, né? De um senador estadunidense que é mandado para a América Latina, que ele deixa muito evidente, fala assim, olha, tem uns movimentos ali revolucionários, no espírito da Guerra Fria, né? No rescaldo aí da Revolução Cubana, no qual tá juntando uma galera ali, comunista, socialista, com o pessoal da Igreja Católica, por meio das comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação e tal. A gente precisa fazer algo. E aí começa uma exportação, não só da doutrina, mas inclusive de profissionais disso, né? Para a periferia, nos países latino-americanos, como uma forma de disputa. Perceba, como que não é um fenômeno apenas religioso, né? Então, isso é importante de a gente mencionar, né? Que a crítica, né? A auréola tem que, antes de tudo, ser a crítica do Vale de Lágrimas, né? Como coloca lá o Marx na introdução da crítica da filosofia de Hegel, do direito de Hegel, quando ele vai fazer a crítica à religião, né? O pessoal costuma só ler a parte do ópio do povo, não lê nem o que está antes, nem o que está depois. Então, isso que você coloca diz de um modo de subjetivação coerente ao atual estágio do desenvolvimento capitalista. É necessário, que o justifica, que o reproduz. Isso vai se dar nas mais variadas esferas, inclusive no âmbito religioso, entendendo que não é só um fenômeno religioso, é também, mas não apenas, né? Então, essa lógica do self-made man, ela é encadeada muito plenamente de uma perspectiva de autogerenciamento de si com a perspectiva da teologia da prosperidade, como você muito bem coloca, né? E, por outro lado, isso dá uma certa luz, né? Num contexto na qual farinha pouco é meu pirão primeiro, não é isso, né? Cada um por si, né, irmão? Cada um por si, assim, né? Cada um por si, isso vai se expressar nas mais variadas esferas da vida, inclusive nessa religiosa. Por isso que essa perspectiva de saúde e mentalização da vida tem que ser entendida nesses marcos, como uma das expressões dessa lógica de cada vez mais individualização, de cada vez mais recrudescimento liberal, que coloca na conta dos indivíduos os problemas e as mazelas sociais e que isso, portanto, não é a saída. Isso não nos serve. Tá? Eu acho que é um pouco disso. Beleza, Pedro. Agradecer aí a tua presença. A aula tá gravada, tá, gente? A gente vai publicar amanhã, no YouTube aqui da Usina Editorial. Vamos mandar por e-mail também para os inscritos. Faço também um convite, a gente prorrogou até amanhã a promoção do livro do Pedro. Comprem quem ainda não fez, até amanhã, até meia-noite amanhã, né? Vamos estar 23,59, né? Vamos estar com a promoção. Agradecer mais uma vez ao Pedro, né? Pelas duas aulas, por ter topado o projeto aí do mini curso. Até insistido, né, para a gente fazer, foi muito bom. Acho que foi legal. Obrigado aí mais uma vez, pessoal. Boa noite. Se o Pedro quiser se despedir aí, fica à vontade. Não, só queria agradecer a todo mundo, ao Rodrigo, a todos os companheiros e companheiras da usina. Comprem não só esse livro, mas outros. A usina está com um catálogo muito importante aí, é uma editora de luta. E se tudo der certo, inclusive ano que vem tem